Graça e paz. Projeto Semear vem até você para ministrar as sagradas escrituras ao seu coração. O tema da nossa abordagem será Jesus e os eventos da dispensação da graça. O que são as dispensações bíblicas? São períodos distintos que dividem o tempo da humanidade, segundo a Bíblia. Este tempo é dividido em 7 períodos, onde tem o seu início no Éden e termina no milênio. Estamos, neste momento, na 6ª dispensação, a chamada dispensação da graça. Ela é a penúltima. E a dispensação que virá, a próxima, será a do reino. Estamos a um passo de terminar as 7 dispensações. As demais dispensações não vou abordar no momento. Vou me ater somente à qual nós estamos passando, que é a dispensação da graça. E ela é muito importante. E esta dispensação da graça, ela é maravilhosa, é gloriosa para todos nós. Comece abrindo aí a sua Bíblia no livro de Jeremias, o profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Vamos ver aí que o nosso querido amado profeta Jeremias, no seu livro, escreveu. Ele diz assim: e disse-me o Senhor, ou seja, Deus falou com ele, o Senhor falou com ele. E disse-me o Senhor: vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Deus deu esta palavra gloriosa ao nosso profeta Jeremias. Vem cá, Jeremias. Senta aqui, Jeremias. Vou falar uma coisa contigo, Jeremias. Eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Se temos 7 dispensações, se temos 7 períodos que a humanidade irá vivenciar, Deus tem propósitos. Então, debaixo desses propósitos divinos, Deus trabalha para cumprir estes propósitos. Então, Deus fala ao profeta Jeremias: vem cá, Jeremias, eu, o Senhor, velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Ou seja, tudo aquilo que o Senhor tem determinado, tudo aquilo que o Senhor deixou escrito, narrado para nós, Ele irá cumprir cada uma delas, cada uma destas palavras. O Senhor está falando aqui para o profeta: eu velo, olha, eu estou olhando para que aquilo que eu disse venha se cumprir. É isso que ele está falando ao profeta Jeremias. Agora abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Vamos abrir aí, abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 31. Temos as seguintes palavras agora de Jesus. Presta atenção, vamos ver o que Jesus está falando aí. Olha o que ele diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Em Jeremias, no capítulo 1, versículo 12, temos Deus falando ao profeta. E em Marcos, capítulo 13, versículo 31, temos agora Jesus falando aos seus discípulos, falando à sua igreja. Ele está dizendo: passará o céu e a terra. Olha, está vendo esse céu que você está contemplando com os seus olhos? Esta terra a qual você pisa, este mundo no qual vivemos, ele passará. Mas as minhas palavras não hão de cair por terra. Aquilo que eu falo não irá passar, não será em vão. Olha que palavra gloriosa. Nós temos aqui, meus queridos, o Pai e temos agora o Filho, dizendo que aquilo que eles dizem permanecerá fiel. Aquilo que ele falar permanecerá fiel. Aquilo que ele determinar irá se cumprir. É o Pai dizendo que vela para que a sua palavra se cumpra, e é o Filho dizendo que as suas palavras não irão passar. Então eu tenho que temer. Se na palavra de Deus tem algo que Jesus está falando para mim,
Se ele determinou algo, se ele disse que eu devo fazer determinada coisa, eu tenho que parar, eu tenho que observar. Senhor, o que o Senhor falou? Senhor, o que o Senhor disse? O que o Senhor determinou? Peraí, cadê? Deixa eu ler aqui. Será que aquilo que está escrito eu estou colocando em prática na minha vida? Será que aquilo que está determinado aqui nas Escrituras eu estou colocando em prática? Ou eu estou torcendo? Ou eu estou manipulando de acordo com as minhas intenções e segundo os desejos do meu coração? Segundo a minha perspectiva humana? Eu tenho que vigiar, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que ver se tudo aquilo que está escrito eu estou colocando em prática na minha vida. Por quê? Porque o Senhor disse, o Senhor Deus disse, eu velo sobre a minha palavra para que ela se cumpra. Então, queridos, se eu ouço os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, e se eu torço aquilo que está escrito, se eu manipulo aquilo que está escrito, eu estou tropeçando na palavra de Deus, eu estou caindo. Eu não estou na verdade, eu estou no engano, eu estou na mentira, eu estou dando lugar ao espírito maligno, ao espírito de Satanás. O mesmo espírito maligno que atuou no coração de Eva e Adão lá no Jardim do Éden, onde Satanás, através da serpente, manipulou a palavra de Deus, manipulou o sentido da palavra de Deus, manipulou as intenções da palavra de Deus para trazer o mal ao coração de Adão e Eva. Este mesmo espírito, então, estará atuando no teu coração, na tua vida. Eu preciso acordar. Será que aquilo que eu estou exercitando na fé é segundo a vontade de Deus? É segundo aquilo que está escrito? É segundo aquilo que foi determinado por Deus, por Jesus e pelos apóstolos? Eu preciso tomar cuidado, porque Deus vai trabalhar segundo aquilo que Ele determinou e jamais segundo aquilo que eu penso, que eu acho da palavra de Deus. Deus não dá crédito àquilo que eu acrescento. Deus não dá valor quando eu manipulo a palavra de Deus segundo as intenções do meu coração. Eu preciso acordar, porque Deus vela para que a sua palavra se cumpra. Deus vela, e Jesus disse que as palavras que Ele ensinou, que Ele determinou, as diretrizes que Ele colocou, estas palavras irão se cumprir, não vai passar. Por isso que nós precisamos confiar em Deus, precisamos deixar os nossos desejos, a nossa vontade humana, nossas intenções, as chamadas boas intenções, que aos olhos de Deus não são boas. São boas aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus jamais são boas. Estas intenções são malignas aos olhos de Deus. Eu preciso acordar, porque eu estou fora do propósito, da vontade e da palavra do Senhor. Então, como podemos notar, existe um compromisso, tanto da parte de Deus como da parte de Jesus, para que se cumpra as Escrituras em seus mínimos detalhes. Tudo que as Escrituras destinaram para as dispensações passadas se cumpriram. Tivemos 5 dispensações que passaram. Tudo que foi determinado por Deus se cumpriu naquelas dispensações. E hoje estamos vivendo o cumprimento desta dispensação, a dispensação da graça. E esta dispensação da graça tem como ponto central Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus é o favor, a misericórdia e o amor de Deus sobre nós. Então, esta dispensação que estamos vivendo agora, que é a dispensação da graça, é voltada para Jesus Cristo, o Filho de Deus. Abra aí o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Olha o que diz aí. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nesta dispensação, como você pode ver aí, é ofertada por Deus a libertação da alma de sua maldição. Então, nesta dispensação da graça a qual nós estamos vivendo agora, é o momento da alma ser liberta de sua maldição, o pecado.
Este pecado que condena ao sofrimento eterno, chamado lago de fogo e enxofre. Querido, essa é a dispensação que nós estamos vivendo hoje. Deus está desejando libertar as almas da maldição a qual elas se encontram submetidas. O pecado é uma maldição na vida do homem. E a maldição, a consequência dessa maldição é o lago de fogo e enxofre, o sofrimento eterno. Nesta dispensação da graça, nós podemos alcançar a salvação. Como eu vou alcançar a salvação? Como? Somente pelo reconhecimento da culpa. Nesta dispensação da graça, eu preciso reconhecer a culpa. Eu preciso reconhecer que sou culpado diante de Deus. As minhas transgressões são ofensas a Deus. O meu pecado agride os olhos de Deus. Eu preciso reconhecer que sou um pecador, que eu sou um culpado. E ao mesmo tempo, é necessário o arrependimento. Não adianta nada eu reconhecer que sou um pecador e permanecer no erro. Não adianta nada. Deus, eu sou um pecador, mas continua pecando. Continua fazendo coisas erradas. É necessário o arrependimento. Senhor, eu não deveria continuar pecando contra ti. Senhor, eu não posso continuar, Senhor Deus, fazendo estas coisas erradas. E aí, através desse arrependimento, vem também a conversão de seus maus caminhos. Olha o processo que a graça de Deus exige do homem e da mulher. Que ele reconheça a sua culpa, que ele se arrependa e que ele não pratique mais os seus pecados. Ou seja, a conversão dos seus maus caminhos. Eu não vou mais adulterar, eu não vou mais mentir, eu não vou mais roubar, eu não vou mais matar, traficar, eu não vou mais praticar essas coisas, eu não quero mais. Isso é a conversão dos seus maus caminhos. Eu deixo de praticar as coisas erradas. Havendo este processo na vida do homem e da mulher, ele alcança esta graça de Deus sobre a sua vida, que é a libertação de sua alma do poder, da maldição do pecado. Outra coisa muito importante, nesta dispensação da graça, as almas são aperfeiçoadas por Jesus. Glória! Esta dispensação proporciona isto, o aperfeiçoamento das almas. A dispensação da graça tem este propósito: aperfeiçoar a minha alma, aperfeiçoar a sua alma diante de Jesus, diante de Deus. Porque só através do aperfeiçoamento em Cristo Jesus seremos aptos para a ressurreição, para o arrebatamento. Aqueles que descerem à sepultura, tendo as suas almas aperfeiçoadas em Cristo, ressuscitarão com o retorno de Cristo. As almas que estiverem em vida, aperfeiçoadas em Cristo Jesus, glória, serão arrebatadas com o retorno de Cristo. Então, olha como esta dispensação da graça é tão maravilhosa. Queridos, o retorno de Cristo, o retorno de Jesus, trará o fim da dispensação da graça e o início para a dispensação do reino, que é chamado também milênio. Então, meus queridos, neste momento, Jesus está trabalhando para aperfeiçoar sua alma. Neste momento, estamos sendo aperfeiçoados no Senhor, como igreja do Senhor Jesus. Neste momento, para os perdidos, a oportunidade do arrependimento, a oportunidade de aceitar e de se converter a Cristo é franqueada a todos. Mas quando Jesus retornar, acabou. Aí será o fim da dispensação da graça. Aí iremos entrar
na última dispensação, que é a do reino, também chamado milênio. Vamos abrir o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36 a 39. Vamos fazer essa leitura juntos? Vamos encontrar aí as seguintes palavras. Abriu aí a sua Bíblia? Abra aí a sua Bíblia para acompanhar comigo. Vamos lá. O que diz aí? A partir do versículo 36 a 39. Vamos lá. E diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Foi Jesus que falou estas coisas para os seus discípulos. O grande evento do retorno de Jesus. Ele estava falando isto: olha, o meu retorno. Hoje eu estou aqui, entre vocês. Amanhã vou ser crucificado, mas ao terceiro dia vou ressuscitar. Irei para o meu Pai, mas um dia vou retornar. E quando Jesus retornar, quando Jesus vier novamente, isso irá marcar a humanidade mais uma vez. A humanidade, ela foi marcada pela morte de Cristo na cruz. A humanidade foi marcada por Cristo quando ele foi levantado no madeiro. Mas quando Cristo retornar, mais uma vez irá marcar a humanidade. Ainda não se deu. Jesus ainda não retornou. Mas quando ele retornar, este evento será de escala global. Jesus veio ao mundo, se fez homem entre nós, impactou a humanidade com as suas palavras, com seus milagres, com as suas realizações. E quando Jesus voltar novamente, ele também irá impactar. Jesus menciona que muitos estarão desapercebidos, ocupados com a vida secular. Nestas palavras de Jesus, você vê isto. Jesus fala sobre isto, que comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ele usou o exemplo da arca de Noé, o dilúvio. Ele usou o mesmo exemplo. Nesta dispensação da graça, temos pregado Jesus. Olha, Jesus vai voltar. Jesus vai ressuscitar os mortos, vai arrebatar aqueles que estiverem em Cristo. E as pessoas continuam fazendo a mesma coisa, continuam na mesma situação, como aqueles que viveram no tempo de Noé. Estão ocupados com a vida secular, com o tempo presente, não estão preocupados com o amanhã. Então, estes se surpreenderão com o retorno de Jesus, pois ficarão. Naquele dia que Jesus retornar, haverá um sumiço súbito no mundo inteiro de cristãos, de pessoas que se dedicaram a Cristo, que largaram as práticas pecaminosas, que largaram as coisas erradas para servir e adorar somente a Deus. Estas pessoas irão sumir, serão levadas por Cristo aos céus, mas aqueles que ficaram surpresos. Os crentes falaram que Jesus retornaria e nós não acreditamos, não demos crédito. Então haverá uma grande surpresa, porque irá se cumprir. Lembra-te o que nós lemos? O Senhor falando ao profeta Jeremias: eu velo para que as minhas palavras se cumpram. Então Deus prometeu que o seu filho irá voltar para arrebatar a sua igreja. Ele vai cumprir.
O mesmo Jesus disse: passarão a terra e os céus, mas as minhas palavras não passarão. Vai se cumprir o retorno de Cristo, querendo acreditar ou não o homem, o Senhor Jesus vai voltar. E você, se continuar não dando crédito à profecia de Deus, às palavras de Jesus, você vai ficar. Você não irá subir. Porque só subirão ao reino dos céus aqueles que caminham segundo a palavra de Deus. Os sinais de sua vinda encontramos também nas Escrituras. São prenúncios de que o dia está se aproximando. O Senhor Jesus prometeu: olha, eu vou voltar, hein? Estou chegando, hein? Mas vou fazer o negócio com vocês, hein? Vou deixar aí os sinais nas Escrituras para que vocês possam aí perceberem este momento do meu retorno. Então, Jesus deixou os sinais da sua vinda nas Escrituras. Estes sinais são prenúncios. Fica atento, fica acordado, fica ligado aí, meu irmão, minha irmã, com os prenúncios do dia do Senhor. Este dia está se aproximando. Sinais estes que são testificados pelo Espírito Santo. A igreja do Senhor, aos santos do Senhor. Abra aí agora a sua Bíblia. Não deixa a tua Bíblia de lado aí não, varoa. Presta atenção aí, fica ligado aí. Vamos lá, abra aí a sua Bíblia no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 22, versículo 17. Oh, glória, vamos ver aí. Vamos ver aí o que diz aí o nosso livro de Apocalipse, amém? Abriu aí? Capítulo 22, versículo 17. Vamos lá. O Espírito e a noiva dizem: vem. É isso que está escrito aí no versículo 17 do capítulo 22 de Apocalipse. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser beber de graça da água da vida, oh, aleluia, palavra maravilhosa. Temos aqui o retrato da manifestação do Espírito Santo sobre a igreja de Cristo, testificando nela o desejo de seu retorno. E este mesmo Espírito guia a sua igreja, levando-a a enxergar o cumprimento das Escrituras. Oh, glória! O que não acontece com aqueles que ainda são escravos do pecado. Aqueles que são cristãos, lavados, remidos, santificados pelo sangue de Cristo, têm um desejo em suas almas. Tem um desejo forte dentro do coração. Ah, Senhor, volte logo. Este é o desejo também seu, Senhor, de nos conduzir ao teu reino, às moradas eternas, ó Deus. Então, queridos, existe em nós o desejo de entrar já nas mansões celestiais. Oh, meu amado, olha aí para o teu coração. Você não sente essa vontade de entrar logo no céu? Você não sente essa vontade aí, esse desejo de partir logo para o Senhor? Aqueles que vivem segundo a palavra de Deus, debaixo da esperança, aqueles que andam em obediência às sagradas escrituras, têm este desejo enorme dentro do seu coração. E o Espírito Santo do Senhor, ele faz isso, ele guia a igreja nesse propósito. O Espírito Santo de Deus incentiva o homem e a mulher a desejar o reino dos céus, a desejar o cumprimento das sagradas escrituras. É o Espírito Santo. Por isso que o livro de Apocalipse 22, 17 está dizendo: o Espírito e a noiva dizem: vem. É o Espírito Santo trabalhando, é a igreja desejando entrar no reino dos céus. E todo aquele que ouve, diga: vem. Oh, meu amado, se você está ouvindo esta palavra,
Se você está ouvindo esta palavra, o Espírito Santo do Senhor está falando também no teu coração. O Espírito Santo do Senhor também está semeando esperança. O Espírito Santo do Senhor também está semeando fé no teu coração. E através desta esperança, através dessa fé, você sente o desejo de estar também ao lado de Cristo. Você sente o desejo também de estar na presença do Senhor. Mas aqueles que são desobedientes, aqueles que vivem em função do mundo secular, da vida secular, não têm essa esperança. Não têm esse desejo de entrar nas mansões celestiais. Não têm esse desejo de querer ficar ao lado de Deus, de viver eternamente ao lado de Deus, de largar este mundo presente e entrar no reino dos céus. Não, eu não quero. Eu quero viver este mundo. Eu sou muito jovem. Eu tenho muita coisa para aproveitar neste mundo. Esse é o desejo daquele que está ainda escravo do pecado. Escravo à natureza pecaminosa, à natureza caída, adâmica do homem. Então aquele que não almeja os céus ainda é escravo dos seus desejos carnais. Então nunca esta alma, nunca este homem, esta mulher vai desejar o reino dos céus. Não, eu vou fazer o que no céu? Eu quero viver aqui, ó. Eu tenho a opção de coisa ainda para fazer neste mundo. Não quero entrar na glória, não. Não quero que Jesus volte agora, não. Jesus, espera aí. Se ele pudesse dizer, Jesus, dá um tempo aí, segura aí as pontas, não vem agora, não. Só volta quando eu tiver já pé na cova. Jesus só volta quando eu não tiver mais nada para realizar neste mundo. São estas pessoas que são ainda escravos dos seus desejos carnais. Então, meus queridos, aqueles que sentem saudade do reino dos céus, aqueles que sentem desejo pelo reino dos céus, aleluia, estes são os verdadeiros cidadãos das mansões celestiais. Alguns sinais que precedem o retorno de Jesus. Vamos falar um pouco sobre esses sinais? Porque está chegando a hora aí, meu irmão. Está chegando a hora aí, varoa. A hora de Jesus voltar. Fica atento aí, fica ligado aí, meu querido. Oh, aleluia. Vamos aí, abre aí a sua Bíblia. No primeiro livro do Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 24, versículo 24. Vamos olhar aí? Abra aí a sua Bíblia, vamos ver aí os sinais que precedem o retorno de Jesus. Amém? Mateus 24, versículo 24. Podemos ler? Vamos lá. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Queridos, desde sua morte na cruz, muitos falsos cristos se levantaram, assim como falsos profetas, falsos pastores e líderes espirituais. Temos notado que estes sinais se tornaram abundantes, em maior número, em muitos lugares, e têm enganado muitos, infelizmente. Sempre tiveram falsos cristos, sempre tiveram falsos profetas, sempre tiveram falsos pastores, falsos líderes espirituais. Mas hoje, quantos falsos profetas, quantas pessoas dizendo, eu sou profeta de Deus, mas a boca deles é a boca do diabo, não é a boca de Deus, porque profetizam aquilo que não pertence a Deus. Deus nunca usou os lábios deste homem ou desta mulher. São profetadas do diabo, não são profetas de Deus, porque as suas profecias não têm base bíblica, não têm coerência bíblica, não têm fundamento bíblico, são profecias da carne, são profecias do seu ego, são profecias de suas ambições. Quantos falsos pastores! É uma enxurrada de falsos pastores para tudo quanto é lado, uma enxurrada de falsos líderes espirituais, conduzindo almas à perdição. Se você, meu querido e minha amada, tem um pastor falso, sua alma corre um sério risco de ser lançada no inferno e posteriormente ser lançada no lago de fogo e enxofre. Se você tem um líder espiritual
que é enganado por este espírito maligno do seu eu, você corre um sério risco de ser conduzido ao inferno. Está cheio de pastores, de líderes espirituais que nunca foram levantados por Deus, nunca foram ungidos pelo Senhor, foram ungidos e levantados pelo homem, pelas mãos do homem e jamais pelas mãos de Deus. E estes um dia ouvirão da boca do Senhor: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Então, meus queridos, hoje, nesse período da graça, nesses momentos finais do tempo da graça, estamos com uma enxurrada de falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes espirituais. Você quer ver se o seu pastor é um pastor levantado por Deus? Você quer ver se o seu líder espiritual é levantado por Deus? Você quer saber se o profeta que está falando com você é levantado por Deus? Consulte a palavra de Deus. Vê se aquilo que ele está profetizando tem base bíblica. Vê se o seu pastor, se o seu líder espiritual coloca em prática a genuína palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. E aí você vai ver se o seu líder espiritual, se o seu pastor, se o profeta que está falando com você é de Deus. Consulte a palavra de Deus. Mas hoje ninguém quer consultar a palavra de Deus. Hoje ninguém quer ter o trabalho de aprender a palavra de Deus, não quer ter o trabalho de conhecer a palavra de Deus. Então são enganados, engodados, são levados na lábia. Então é por isso que hoje temos aí esse número enorme de pessoas enganadas. Pessoas que se deixam enganar, porque se você não procura a verdade, se você não procura o conhecimento da palavra, se você não procura examinar as escrituras, você gosta de ser enganado. Então, aí é com você e Deus. Se você quer que a sua alma vá para o lago de fogo e enxofre, para viver eternamente lá com Satanás e os demônios, aí é contigo. Mas a palavra de Deus, ela nos coloca princípios, bases, termos, que não podem ser violados. Eu velo para que a minha palavra se cumpra. Acorda aí, meu amado. Então hoje, no tempo da graça, estamos vivendo aí, esse número enorme de profetas falsos, pastores falsos, líderes espirituais falsos. Muitos estão sendo enganados. Muitos porque querem mesmo, gostam de ser enganados. Gostam mesmo. Mas outros, infelizmente, são enganados. Mas você, meu amado, que pode acordar, acorde aí enquanto há tempo. O que diz Mateus 24, versículo 21? Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. Jesus está falando aí, meu amado. Mateus 24, versículo 21. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. O mundo vive, nestes últimos tempos, uma grande aflição. Acorda aí, querido. Ô, varô, acorda aí. O mundo vive, nestes últimos tempos, uma grande aflição. Relativamente, em pouco tempo, tivemos um grande tsunami. Em 11 de março de 2011, no Japão. Sabe quantas pessoas morreram? Sabe quantas pessoas morreram no Japão? 15.840 mortos. Eu acredito que tenha mais. Mas existem aqueles mortos que muitas vezes não são catalogados, não são registrados. Mas, oficialmente, 15.840 mortos em 2011. Um tsunami. Uma coisa assim nova para nós. Tsunami. Houve outros tsunamis? Sim, houveram. Em 2019... tivemos notícias dos primeiros casos de Covid-19. Nós estamos falando, presta atenção, não perca o fio da meada, nós estamos falando aqui grandes aflições, os sinais da volta de Cristo. Então, acabei de citar para você o tsunami do Japão. Agora nós vamos falar sobre os primeiros casos de Covid. Se alastrou pelo mundo. E até onde sabemos, são 6.919.573 mortos, podendo este número ser bem maior.
quanta aflição. Em 2011, tivemos 15.840 mortos de tsunami. Agora, no Covid-19, 6.919.573 mortos. E ainda pessoas até hoje estão morrendo nesse tempo presente, até esse momento. Pessoas ainda continuam morrendo de Covid-19. Olha aí, meus queridos. Olha aí, minhas queridas. Tempo de aflição, grande aflição a qual nós estamos passando. Não acabou. Em fevereiro agora de 2023, o mundo inteiro assistiu atônito às consequências dos terremotos que assolaram a Síria e a Turquia. Sabe quantas pessoas morreram? 50 mil mortos e 130 mil feridos. Houve outros terremotos? Sim. Houve outros terremotos com muitas mortes, porque os números são muitos. Eu tenho que abreviar aqui para que você tenha mais ou menos uma ideia da proporção das aflições que nós estamos passando agora. O mundo hoje está vivendo tempo de aflição. Ainda tem mais, presta atenção aí, acorda, meu querido. Entre as nações sempre houveram períodos de guerras e conflitos, sempre houve isso. Mas notamos uma sequência de eventos que nos deixam surpresos. Você vai ver agora, você vai notar agora. Atualmente temos os seguintes conflitos: guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. A Síria e o Líbano podendo entrar neste conflito para ajudar o Hamas. Conflito entre Azerbaijão e Armênia. Atualmente isso. Há um conflito ali, entre Azerbaijão e Armênia. Olha quanta aflição. A guerra da Rússia com a Ucrânia também. Agora, guerra da Rússia com a Ucrânia. Outra coisa, neste exato momento, guerra civil no Iêmen também, juntando as tensões que já existem entre China e Coreia do Sul. Índia e Paquistão disputando o controle sobre a província da Caxemira. A tensão entre Coreia do Norte contra os Estados Unidos. Atualmente, Irã contra Israel. Irã quer a exterminação do Estado de Israel. Olha quanta tensão. Países como Venezuela, Cuba e outros países comunistas que estão sufocando o seu povo com pobreza e violência. Atualmente, 24 dos 54 países do continente africano se encontram em guerra civil ou conflitos armados. Queridos, estes são os números que atualmente temos. Agora eu te pergunto, não estamos vivendo o cumprimento daquilo que Jesus está falando? Mateus 24, versículo 21. Vou voltar a citar o que Jesus disse em Mateus 24, 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá. Olha quanta aflição nós estamos passando agora, meus queridos. Olha quanta angústia que nós estamos passando agora. Tsunami, Covid, terremoto, guerras, conflitos civis, perturbações sociais, econômicas. Meu Deus, estamos sendo sacudidos, meus amados irmãos. Olha aí o cumprimento. Olha o Senhor falando. Olha o que Deus falou a Jeremias. Eu velo para que a minha palavra se cumpra. Olha o que Jesus falou. Passarão a terra e o mar, mas as minhas palavras não passarão. Está se cumprindo a palavra de Deus, meus queridos, em seus mínimos detalhes. No Evangelho de Mateus 24, versículo 7 diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Olha aí a palavra de Deus se cumprindo. Só em 2023, meus queridos, já foram registrados 25 terremotos no mundo. Só em 2023.
25 terremotos. Como podemos perceber, estamos vivenciando um momento de grande aflição no mundo. São os sinais que apontam para o retorno de Jesus. Agora eu quero terminar com você. Quero terminar essa reflexão com você. Quero que você leia comigo Mateus capítulo 24, versículo 29, 30 e 31. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Esta parte aqui da profecia ainda não se cumpriu, mas diz aqui que ela irá se cumprir quando as aflições daqueles dias passarem. Quando as aflições daqueles dias passarem, o sol vai se escurecer, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu, as potências dos céus serão abaladas. Queridos, e ele continua dizendo, então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijor, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Jesus está falando. Jesus está falando estas palavras, que os céus serão estremecidos, serão abalados, o sol, a lua, as estrelas cairão. Jesus, nessas palavras, nos chama a atenção, queridos, dizendo, olhe para o céu. Os céus nos darão sinais também de seu retorno, meus queridos. Eu preciso ficar atento. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu espero que a sua igreja, a igreja de Cristo, não esteja presente neste mundo quando isto acontecer. Porque bilhões de pessoas irão morrer. Já pensou, meus queridos? Este planeta sendo golpeado por asteroides, por fragmentos enormes, gigantescos. Os cientistas dizem que a era pré-histórica, daqueles animais pré-históricos gigantescos que tivemos neste planeta, que hoje nós podemos ver os seus ossos no museu. Os cientistas dizem que houve a extinção destes animais, porque caíram dos céus fragmentos enormes, gigantescos, que destruíram a vida destes animais. Agora imagine se estes animais pré-históricos morreram, foram extintos, porque elementos do céu caíram sobre o planeta. Imaginem nós, caindo sobre nós, estes elementos. Irá matar bilhões e bilhões de pessoas. Mas a palavra de Deus vai ter que se cumprir. A palavra de Deus diz que os elementos dos céus serão abalados. As potências dos céus serão abaladas. E isto vai se cumprir. Porque a palavra de Deus é fiel. Deus é fiel naquilo que Ele determina. O mundo em que vivemos hoje está um caos. A sociedade está se autodestruindo, incentivada pelo mal, por Satanás e os demônios. O pilar da sociedade, que é a família, está sendo destruída por Satanás. Através da promiscuidade, através da pornografia, das drogas, do alcoolismo, a ira e a contenda no meio da família. Nossas crianças estão sendo violadas em seus direitos e tantas outras coisas mais que nos deixam estarrecidos. O mundo está hoje um caos. Contudo, como um tesouro em vaso de barro, aguardamos a sua promessa. Você é servo de Deus?
Você anda segundo a doutrina de Cristo e a dos apóstolos? Ou você anda segundo a doutrina dos homens? Porque se você anda segundo a doutrina de Cristo e dos apóstolos, você alcançará a promessa do livramento. Você alcançará o reino dos céus. Você alcançará as mansões celestiais. Porque ele disse, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E quando Jesus aparecer nos céus, todas as tribos da terra se lamentarão. Ele prometeu e cumpriu, ele veio, ele retornou. Todas as nações se lamentarão. Nós não demos crédito à palavra da cruz. Nós não demos crédito a Jesus, a pregação. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele virá do céu com poder e grande glória. Eu preciso ter a minha vida no altar. Eu preciso ter a minha vida segundo a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Eu preciso ter a minha vida guiada segundo o que Jesus determinou. Eu preciso andar segundo a vontade de Deus. Eu não posso andar segundo as falácias dos falsos profetas. Eu não posso andar segundo as falácias dos falsos pastores, dos falsos líderes espirituais. Eu preciso andar segundo a doutrina de Jesus, dos apóstolos. Porque é isso que irá determinar a minha entrada no reino dos céus. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que estas palavras possam tocar profundamente ao seu coração e que você possa, em Cristo, encontrar favor, misericórdia e perdão. Amém? Oremos ao nosso Deus. Pai celeste, Deus bendito, santo e maravilhoso. Obrigado, Senhor Deus, pela meditação da Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelas Escrituras. Obrigado, Jesus, pelos Teus ensinamentos. Pois é luz, Senhor, para os meus caminhos, para o caminho da Tua igreja, dos nossos ouvintes. Senhor, que cada um deles venham ser impactados com esta palavra. Que cada um deles, Senhor Deus, venham ser avivados com esta palavra. Ao mesmo tempo, Senhor, sacudidos pela esta palavra, Senhor, para que busquem a Sua vontade, busquem a ter um coração íntegro diante dos Teus olhos. Busquem, Senhor Deus, a serem uma nova vida transformada, vivificada, santificada por Teu Santo Glorioso Espírito. Oh, meu Deus, entrego todos em Tuas mãos. Aos fracos, Senhor Deus, fortaleça. Aos fracos, Senhor, anima. Aos fracos levanta, Senhor Deus. Aos tristes consola, Senhor. Porque a alegria do Senhor, a alegria que está em Ti, ó Deus, é a nossa força. Que possamos também nos alegrar em Ti, ó Deus. Ó Senhor, entrego todos em Tuas mãos. Prepara, Senhor, a Tua igreja para encontrares contigo, ó Senhor, porque isto tens prometido para todos nós. Assim oramos e assim abençoamos a todos, no poderoso nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Queridos, graça e paz.